Bom dia, pessoal do segundo ano B, tudo bem com vocês? Professor Robert para mais uma correção, mais uma atividade aí, mais uma aula remota nesse período de quarentena, nesse período que a gente não pode voltar para a escola, né? Falei para vocês, vou repetir mais uma vez, depois que eu sair aqui, depois que eu esgotar com vocês tudo que eu postei aqui no Google Sala de Aula, a gente vai para as aulas, né, para as atividades que eu postei no grupo de vocês lá do WhatsApp. Mas antes de na verdade eu lembro que tudo que eu postei aqui eu repostei lá, né, porque eu vi que aqui estava tendo pouca demanda, pouca aceitação, pouco feedback aí, como eu já falei para vocês isso. Então já fizemos aqui essas perguntas da semana que foi de 1º a 3 de abril. Também já fizemos aqui a nossa última aula, foi sobre dissertação, né? Eu já postei aí para vocês essa aula. Fizemos também essa daqui que foi sobre, eu até coloquei aqui já a resposta, ó, sobre a primeira fase romântica. E avançando aqui, a gente vai ter, eu pedi para vocês aqui na semana de 13 a 17 de abril, a primeira ação foi essa daqui, ó. Era para vocês visualizarem os links aqui, eu coloquei 2 links para vocês, um sobre romantismo, poesia e o outro sobre a segunda geração romântica. E depois que vocês fizessem a visualização desses vídeos no YouTube, era para vocês baixarem o PDF e responderem às seções margens do texto e atividades. Então, o que vai acontecer hoje? Eu vou fazer primeiro essa seção de margens do texto e aí em seguida a gente vai fazer a seção atividades, certo? Primeiro a gente vai fazer essa daqui. Eu acho que eu até cheguei a fazer isso aqui com vocês, se eu não estou enganado, gente, mas depois, mesmo se eu tiver feito em sala de aula, a gente vai fazer de novo. Então a gente vai fazer primeiro essa sessão aqui e aí num outro vídeo a gente vai fazer a sessão atividades, ok? Certo, pessoal? Então eu vou ler para vocês aqui esse soneto. Não, deixa eu ver se é um soneto. Não é bem um soneto, né? Porque o soneto é uma poesia de forma fixa, como eu já falei para vocês aí em sala. O soneto ele tem 2 quartetos e 2 tercetos. E aqui, na verdade, a gente tem apenas a gente vai ter aqui uma estrofe, 2, 3 estrofes. Não temos aí uma estrofe, uma primeira estrofe de 4 versos, né? A gente tem aqui 3 quartetos. Para ser soneto, tem que ter aí, gente, tem que ter 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Não é aqui o caso. Mas vamos lá, eu vou ler para vocês e aí em seguida a gente vai fazer aí as questões da seção margens do texto. Adeus meus sonhos, Álvares de Azevedo. Adeus meus sonhos, eu pranteio e morro. Não levo da existência uma saudade. E tanta vida que meu peito enchia morreu na minha triste mocidade. Misérrimo, voltei meus pobres dias, assim na doida de um amor sem fruto. E minha alma na treva agora dorme, como um olhar que a morte envolve em luto. Que me resta, meu Deus, morra comigo, a estrela de meus cândidos amores, já que não levo no meu peito morto um punhado sequer de flores.
Ok, pessoal, eu passei aí na sequência 2 vídeos. Um foi a recitação do poema, né, Adeus Meus Sonhos, e o outro foi um pouco sobre a vida gótica, né, o estilo gótico. E eu fiz isso porque aqui na introdução do capítulo dessa unidade, ele fala um pouco aqui sobre a cultura gótica, né? Ele diz o seguinte: não há um movimento gótico, o que há são diversas expressões de uma estética obscura que convencionamos rotular como gótica. Foi neste sentido que o material deste zine, no caso é uma revista, né? Na época que uma revista eletrônica feita por fãs, foi selecionado, sendo considerado gótico pela maioria ou não. Classificações à parte, é assim que deve ser lido o mero cordel noturno. Aqui ele colocou, né, o layout aí da página na internet do Sepia Zine. Ele fez essa comparação aí com a cultura gótica porque a segunda fase do romantismo é uma fase mais negra, né? Uma fase assim mais tenebrosa. É uma fase em que os artistas, eles eram, enquanto os românticos da primeira fase eram nacionalistas, patriotas, exaltavam a natureza, os românticos da segunda fase, eles já vão mergulhar no romantismo mais profundo, né? Chegando até mesmo a desejar sair desse plano e ir para um outro plano, né? Um plano melhor que a realidade que se apresentava para eles. Então, por isso que eles são chamados também de ultra-românticos. E tudo isso vai ser desencadeado pela doença na época, né, que vai matar muitos deles, né, a tuberculose, pelas próprias guerras, pelos amores não correspondidos. É por isso que ele fez essa alusão, essa comparação aí com os góticos, né, que seguem uma vida bem diferente da maior parte das pessoas. Mas não quer dizer que eles sejam pessoas ruins, né? Só são pessoas diferentes e toda pessoa que é diferente da gente merece ser respeitada. Então ele vai colocar aqui o seguinte, ó: os poetas românticos da segunda geração, também chamada de ultrarromântica, enfatizaram o subjetivismo, o pessimismo, a morbidez, a melancolia, o saudosismo e a temática da morte. Esse exagero é chamado de mal do século, né? Como vimos aí. A gente não chegou a ver isso aqui neste livro, mas o mal do século foi justamente todo esse conjunto de coisas meio tenebrosas, né, que marcaram, né, o século XIX e que foram pano de fundo para as obras dos românticos da segunda fase. Aqui, de acordo com o vocabulário da poesia, votar, dedicar, devotar, sina, destino, sorte, cândido, puro, ingênuo. Vou responder para vocês aqui a seção margens do texto e no outro vídeo a gente vai responder essa outra seção aqui que é atividades. Então aqui a primeira questão diz o seguinte: que palavras e expressões do poema caracterizam o chamado mal do século? Eu vou voltar bem aqui no aplicativo, vou responder aqui mesmo para vocês e a gente vai colocar assim: margens do texto, questão 1. Então ele quer que a gente elenque aí palavras, né, que vão fazer correspondência ao mal do século. Então vamos colocar aí pranteio, lá tem pranteio, pranteio, morro, triste, pobres dias, treva, luto. Vocês veem aí que a poesia é uma poesia bem triste, né? Como se ele já, ele fala que da existência não vai levar nada, né? E ele diz aqui também o seguinte, deixa eu só voltar aqui na poesia, né? Que me resta, meu Deus, morra comigo a estrela de meus puros amores, já que não levo no meu peito morto um punhado sequer de flores. Então ele realmente está muito depressivo aqui, estava muito depressivo quando ele escreveu essa poesia, o Álvares de Azevedo. Então vamos colocar o que mais? Murchas flores. Todas essas palavras aí, elas vão ser
Existem outras, né? Vou colocar aqui reticências, mas todas elas aí nos levam a esse pessimismo, né? Nos levam a caracterizar aí essa fase. Identifique a causa principal do desejo de morrer manifestada pelo eu lírico. Ele tem desejo de morrer porque ele não teve aí, né, o amor correspondido. Eu acho que nós já fizemos essa atividade, mas eu estou refazendo com vocês, porque como eu postei ela aqui no aplicativo, a gente vai ter que fazer. Então vamos colocar assim: o fato de não ter dedicado seus dias a amar. É uma questão de prioridades, né? A gente às vezes perde tanto tempo com tantas coisas, né, gente? E deixa de aproveitar as coisas boas da vida. E quando a gente vai tentar fazer isso, né, o tempo, né, que é senhor de si mesmo, já não nos deixa mais aproveitar o que a gente deixou passar. Então, por isso a gente precisa realmente ver o que é prioridade para a gente, né, para a gente não deixar passar as coisas boas passarem, porque tem coisas que não voltam mais. Um dos sonhos do eu lírico é o da realização amorosa. Entretanto, ao utilizar a metáfora estrela na última estrofe, revela a impossibilidade de realizar o seu sonho. Ele diz assim, ó: que me resta, meu Deus, morra comigo a estrela de meus puros, ingênuos amores, cândidos amores, já que não levo no meu peito morto o punhado sequer de murchas flores. Ele quer que a gente explique aqui, né, o que seria essa estrela. A estrela por si só é um corpo celeste que está muito distante da gente, né? Então ele quer dizer aqui que a estrela é algo inalcançável, né? No caso aqui seria esse amor que ele não vai ter mais, que também está inalcançável. Os românticos da segunda fase, o romântico como um todo, mas o da segunda fase, ele realmente tinha essa desilusão amorosa muito forte, né? Então vamos colocar assim, coloquem o fato deste amor ser inalcançável, como é uma estrela. E a nossa última questão da atividade de hoje: identifique versos que repetem a ideia do vazio interior que deixa o eu lírico sem motivações. Tem muitos versos lá que mostram essa depressão, né? Que mostram esse vazio, que mostram essa coisa que muitos podem dizer que é gótica, né? Porque os góticos são mais melancólicos. Mas o gótico também tem a questão do estilo, da moda, né? Porque eles gostam muito da cor preta, mas antes tinha a ver com a questão do comportamento, né? Taxava-se de góticos pessoas que eram... que algumas até chegavam a dizer, algumas pessoas, que góticos tinham pactos com demônios, eram satanistas, mas leva-se a crer que é mais um estilo, né? Como existem tantos outros por aí. Então vamos colocar aqui alguns versos. Ele fala assim: é tanta vida, vamos colocar as aspas, né? Porque fica melhor. E tanta vida que meu peito enchia. Morreu na minha triste mocidade. E aí existem outras, né? Eu vou colocar aqui reticências, mas vocês vão ver que existem vários versos aí que vão nos levar a esse vazio interior que ele citou aqui. Beleza, pessoal? Então vou salvar aqui. Quem quiser pode ir lá no Google Class, pegar aqui as respostas, né? Quem não tiver o aplicativo, copia as respostas, tira a foto, manda no meu privado, eu vou estar esperando para fazer o registro. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.